Kalimera, Kalispera, Kalinikta. Essas palavras são palavras gregas que significam bom dia, boa tarde, boa noite. Pois eu não sei se você vai assistir esse vídeo de manhã, de tarde ou de noite. E por que eu falei grego? Adivinha? Porque hoje nós vamos iniciar o estudo sobre a civilização grega. Nossa primeira aula. Então repito. Kalimera, bom dia. Kalispera, boa tarde. Kalinikta, boa noite. Meu nome é Fernando, eu sou professor de História e Geografia da Rede Municipal de São Vicente, portanto ligado a esta mesma secretaria que é a Secretaria de Educação. Então hoje nós vamos falar sobre a Grécia Antiga, primeira aula. Certo? Muito bem. Vamos falar de 2000 anos antes de Cristo, ou seja, 4000 anos. Há 4000 anos, um pessoal do centro da Europa, suponho que esse centro da Europa seja a Ucrânia ou a Rússia, grupos indo-europeus, eles chegaram na Grécia e depois receberam o nome de aqueus. Lembrando que quando eles chegaram lá há 4000 anos, haviam os nativos chamados pelágicos, né? Peslagos. Isso. E no século XVII a.C., houve uma outra imigração e chegaram os jônios. Os jônios chegaram lá. E estes povos da Grécia, eles entraram em contato com a civilização cretense, que ficava na ilha de Creta. Tá? Aqui, ó, Creta. Por essa época, Creta governava, e é uma palavra para esse governo. Era o governo da talassocracia. Aí você me pergunta, o que é talassocracia? Talasso ou talassa, mar. Cracia, poder. Então, poder marítimo. E se criou a civilização miceno-cretense. Miceno, porque Micenas ficava na Grécia. E por que miceno-cretense? Porque essa civilização recebeu toda a sua cultura. Eles receberam a sua cultura de Creta, daí civilização miceno-cretense. Essa civilização miceno-cretense durou até o século XII, quando houve uma outra imigração, nem sei se o termo correto, né? Vou usar o termo migração, tá bom? Fica melhor. Que termo imigração e imigração são termos geográficos, tá? Então vamos usar só o termo migração. No século XII houve uma outra migração dos dórios que chegavam lá na Grécia. Olha só. Antes de falar dos dórios, é preciso falar aqui do território da Grécia. O território da Grécia ele é montanhoso, tá? Muito montanhoso. E os gregos não podiam transpor as montanhas a pé. Daí que se tornaram uma civilização marítima, né? Então, quando eles tinham que ir de um lugar para o outro, eles partiam do litoral, né, das praias,
e para chegar em outro lugar. Então, ao invés de atravessar as montanhas, eles iam pelo mar, em qualquer lugar da Grécia. Bom, quando os dórios chegaram no século XII, eles eram rudes, grosseiros, e destruíram as cidades, os centros urbanos, provocaram pavor, terror, e muitos gregos que viam cidades sendo destruídas fugiram para a Ásia e fundaram centros urbanos, colônias na Ásia. Outros gregos, eles adentraram para o interior, né? Se fixaram no interior da Grécia. E esses gregos antigos, que são os aqueus, os jônios, que se mesclaram, os pelasgos, né? Esse remanescente, ou melhor, esses remanescentes, eles se fixaram no interior da Grécia e formaram os genos, tá? Que eram os genos? Os genos eram grupos de famílias, tá? Esses grupos de famílias tinham uma estrutura política e econômica. Uma estrutura política e econômica. A sua economia era baseada na troca, e era uma economia coletiva. A sua política, ou a sua sociedade, era uma sociedade igualitária, e era uma sociedade patriarcal. Então a economia era na base da troca e coletiva, né? Todos produziam e ninguém passava fome, porque tudo era dividido de forma igual, tanto quem produziu mais, quem produziu menos, todos tinham direito a toda a produção, que era repartida de forma igualitária, de modo que não existia desigualdade social. E eles elegiam, né, seu grupo Pater Familias, né, o líder do grupo, e ele era como um juiz de paz. Ele também dirigia as orações como se fosse o sacerdote da família, pedindo a proteção aos deuses dos genos, né, daquela família, daquele genos. O genos é a família. Então, o sacerdote, o pater familias, o patriarca, ele era o chefe. Ele liderava, em caso de guerra, a família para uma batalha. Como sacerdote, ele que fazia as orações, e se houvesse algum problema entre duas partes, ele ia agir como um juiz de paz. Esse estado perdurou do século XII até o século VIII a.C. Então, esse período da invasão dos dórios, do século XII a.C. até o século VIII, é chamado período homérico. Bom, houve crescimento demográfico, houve crise, os genos se desfizeram, surgiram a partir daí classes sociais, os eupátridas, que são os aristocratas. Outro grupo foi chamado de Jorgoi, sem terras, né? Não, são os agricultores, na verdade são os agricultores. Ou foi sem terra não, mas são agricultores, são Jorgoi, que não tinham terras tão boas. Eles eram os agricultores, e você tinha também os tetas, né? Que eram os marginalizados, excluídos da sociedade. Então,
os gênios eles acabaram entrando em crise e acabaram também criando uma nova forma social. Mas isso nós iremos ver nas próximas aulas. Bom, um recado, né? Fiquem em casa. Se vocês tiverem que sair, usem máscaras e façam as lições, respeitem seus professores. E agora é com vocês.